Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Muito bom dia. Com essas palavras nós começamos mais um dia na presença de Deus, clamando pela bênção dEle sobre a nossa vida. Reconhecemos da importância desse primeiro encontro com o nosso Criador. Sem o Senhor nós não somos nada. Eis a razão pela qual nessa manhã nós abrimos o nosso coração e permitimos que a sua palavra encontre um lugar muito especial dentro da nossa vida. E pedimos a Deus nessa manhã que nos conceda força para que nós possamos viver uma vida em obediência aos seus ensinamentos. Quero deixar com você nessa manhã também uma parte da palavra de Deus do livro de Salmo, capítulo 119, o verso 1, onde a Bíblia diz o seguinte: Bem-aventurados e irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Salmo 119, o verso 1. Queremos a cada dia, pelo poder de Deus, viver uma vida de obediência irrepreensível na presença do Senhor. Andar seguindo os seus ensinamentos em toda a nossa trajetória. Somente uma vida de comunhão com Deus ligada ao Senhor é possível alcançar todos esses objetivos. A cada manhã, nesse canal, nós deixamos uma impressão de um capítulo da Palavra do Senhor. E nessa manhã eu quero convidar você a ter nas mãos a Palavra de Deus no livro de 1 Crônicas, capítulo 23, o verso 1. Sendo, pois, Davi já velho e farto de dias, constituiu a seu filho Salomão rei sobre Israel. Davi estava vivendo os últimos momentos da sua vida, mas ele estava consciente do que estava acontecendo. Ele não vivia de uma forma aleatória, mas Davi deixa um legado para as gerações futuras que ele entendia que era o melhor presente que ele poderia deixar para os seus netos, para os seus filhos e para todos os israelitas. Davi estava deixando todos os preparativos para que o seu filho Salomão pudesse construir o santo templo do Senhor. Ele sabia que uma vida fiel ao lado do Senhor era inegociável em qualquer geração. Por isso que ele se preocupa em separar os levitas para que fossem os responsáveis para trabalhar para Deus. É ele mesmo que tem a responsabilidade com o seu dom de preparar aqueles que seriam responsáveis para louvar o nome do Senhor dentro do santuário. Davi sabia que para Deus sempre teria que ser o melhor. É por isso que ele importa madeiras vindo de Tiro e de outros países, todos os materiais que seriam utilizados na construção do templo, já prontos para que Salomão pudesse apenas desempenhar a função de construir, abençoar e clamar pela presença de Deus dentro do santuário. Davi conhecia de perto a santidade desse Deus, portanto ele não poderia oferecer nada que de fato não pudesse dignificar, santificar o nome do Senhor que estaria dentro daquele santuário. Quando Davi faz os seus preparativos para fazer a transição do seu reinado para Salomão, Davi estava com aproximadamente 70 anos de idade. Quando ele começou a reinar, começou com 40 anos, portanto, ele já tinha em torno de 30 anos governando o povo de Deus. O autor do livro de Crônicas pouco se preocupa com a ascensão de Davi ao trono, mas no capítulo 23, a ênfase do autor do livro de Crônicas está voltada para a transição do reino de Davi para o reinado de Salomão. Salomão não era o filho mais velho de Davi. Davi tinha outros filhos mais velhos, mas Deus tinha revelado a Davi através dos profetas que quem de fato deveria se sentar no trono da nação de Israel para concretizar o seu sonho de construir uma casa para o Senhor deveria ser Salomão. Davi sabia que se Deus tinha declarado dessa forma, ele jamais poderia agir de forma diferente, porque quando Deus fala, nós temos apenas a opção de obedecer o que o Senhor determina para cada um de nós. Aqueles que desejam viver uma vida feliz, seja no passado, seja no presente, seja no futuro, deve ser dessa forma. As últimas ações de Davi é deixar tudo organizado para que quando Salomão estabelecesse o templo, já estivesse as pessoas prontas para que pudesse servir dentro do santuário. Davi também estabeleceu um modelo judaico para que o povo que tinha voltado do cativeiro babilônico, quando abrisse as portas do templo, ele estivesse em condições de poder também adorar ao Senhor. No versículo 2 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, nós vemos que os sacerdotes e os levitas entraram nesse censo, sendo que o censo que Joabe fez mediante a ordem de Davi
o sacerdote e os levitas não entraram, mas nesse momento essas duas classes entram nesse censo. Era necessário que eles entrassem porque seriam eles responsáveis diretamente pela manutenção e administração do santo templo do Senhor. Segundo as leis de Moisés, um levita e um sacerdote começaria o seu ministério a partir dos 30 anos de idade, sendo que o seu treinamento deveria começar 5 anos antes, quando ele estivesse com 25 anos de idade. Mas Davi diminui esse período com menos 5 anos para 20 anos. Portanto, quando um levita ou um sacerdote começasse as suas atividades de treinamento dentro do templo, ele deveria começar aos 20 anos, para que com 30 anos ele estivesse em condições de poder servir a Deus na melhor forma da sua vida. É o próprio Davi responsável para inserir dentro do contexto da adoração instrumentos para que pudessem adorar ao Senhor. Ele sabia do valor da música. A música prepara o nosso coração para que nós possamos nos encontrar com o nosso Criador. A música entra em lugares da nossa vida, da nossa alma, que a palavra de Deus, muitas vezes pregada, não consegue alcançar. É o rei Davi, um músico bíblico, que ele introduz dentro do templo a música, instrumentos, para que o adorador, no momento em que tivesse que se apresentar diante do Senhor, o seu coração estivesse completamente pronto, preparado, para que pudesse expressar a sua adoração ao Criador. Davi não apenas tocava a sua harpa ou outros instrumentos, mas o que nós entendemos hoje é que Davi também, ele é o criador desses instrumentos e foi ele mesmo que introduziu esses instrumentos criados por ele na adoração sagrada dentro do templo. Quando nós estamos falando daqueles que trabalhavam para Deus dentro do templo, nós sabemos que os sacerdotes eram a maior classe daquele período. Os levitas eram uma classe inferior, mas no trabalho para o Senhor, ambos eram de essencial valor para a manutenção e adoração do Senhor dentro do santuário. Os sacerdotes tinham nas mãos a responsabilidade de todos os dias colocar pães novos diante do Senhor. Eram os pães da preposição. Os pães que eram colhidos do dia anterior, eles tinham o privilégio de poder se alimentar daqueles pães. Mas diariamente eram eles responsáveis para prover pães frescos para apresentar ao Senhor todos os dias. Os levitas eram de grande valor no trabalho do Senhor. Eles tinham funções específicas, não apenas também servindo dentro do templo, mas eles tinham responsabilidades externas fora do templo. Uma das grandes responsabilidades que os levitas tinham nas mãos era de manter a justiça, a integridade dos pesos. Toda medida era tomada como base diante do peso e das medidas que os levitas guardavam dentro do templo. Portanto, essas medidas eram usadas com o intuito de banir toda fraude, toda injustiça, toda desordem que pudesse em algum momento ser inserida dentro da sociedade. A honestidade está inserida dentro do contexto da adoração de uma forma inseparável. 1 Crônicas, capítulo 23, o verso 32, a Bíblia diz o seguinte: E para que tivesse a seu cargo a tenda da congregação e ao santuário e atendesse aos filhos de Arão e seus irmãos, no ministério da casa do Senhor. A tenda da congregação era a tenda do encontro, era o local onde a criatura se encontrava com o seu Criador. Era naquele lugar onde todo adorador poderia abrir o seu coração e reconhecer que estaria diante do Criador de todo o universo. No lugar santo, os sacerdotes entravam, mas no lugar santíssimo, somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, ele tinha acesso. Era ali o lugar onde Deus representativamente morava e ficava. A lei de Deus estava dentro da Arca da Aliança. O candelabro estava por cima da Arca da Aliança. Tudo representava a presença de Deus e a manifestação do Senhor. Portanto, a lei de Deus que media as ações do coração do ser humano estava ali dentro. Deus preza pela justiça, Deus preza pela integridade. Todos os homens um dia serão medidos mediante a lei do Senhor. Não é que a lei de Deus nos salve, mas como é que nós podemos saber se estamos certos ou se estamos errados se não tivermos um parâmetro? A lei de Deus tem essa função em nossa vida. Mas nós sabemos que a única forma de um pecador receber a salvação é através da pessoa de Jesus Cristo. Por isso que a cada dia, eu e você, nós precisamos desenvolver um relacionamento pessoal com o nosso Salvador. Nós precisamos permitir que Ele conduza a nossa vida. Nós precisamos que Ele seja o Senhor da nossa trajetória.
Se fizermos isso, obedecer os ensinamentos do Senhor não será um peso, será uma alegria, porque já reconhecemos que a salvação foi conquistada por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Já nos pertence. O que nos cabe é viver uma vida de fidelidade àquele que tudo fez por cada um de nós. Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o estudo do capítulo 23 do livro de 1 Crônicas, eu e você, nós precisamos chegar às seguintes conclusões. A primeira delas: Deus queria que o seu santuário fosse um lugar de adoração para todos os povos. Deus não queria apenas que a nação judaica se voltasse para o santuário para adorar ao Senhor, mas Deus queria que ali fosse a tenda do encontro para todas as nações. Todos os povos que estivessem ao redor da nação de Israel deveriam entender que entre o povo de Deus, dos judeus, havia um Deus soberano, criador de todas as coisas. Portanto, todos os povos, todas as nações deveriam reconhecer e adorar o nome do Deus de Abraão, do Deus de Isaac. O modelo de Deus criado para os israelitas era um modelo familiar, patriarcal. O pai era responsável de educar os seus filhos. O pai tinha uma função específica de apresentar a Deus para a sua família. Ele representava a Deus diante dos seus familiares. Portanto, a sua vida pela manhã, no decorrer do dia, deveria ser como um sacerdote, abençoar os seus filhos, os seus familiares e ser um modelo vivo para instruir os seus familiares, para conduzir os seus familiares nos caminhos do Senhor. Não é diferente nos dias em que nós estamos vivendo. Deus espera que pai e mãe exerçam as suas funções de sacerdotes dentro do lar. Somos nós que somos responsáveis de levar os nossos filhos a entender o caminho da salvação e, acima de tudo, viver as verdades que estão contidas na palavra do Senhor. A liderança espiritual estabelecida por Deus na sua palavra é coisa séria, é vida ou morte. Nós não podemos entender de outra forma. Aqueles que lideram nos dias de hoje precisam compreender que a nossa influência irá determinar o futuro de muitas pessoas. Ou elas estarão na eternidade, ou elas estarão destruídas para todo sempre. Portanto, cabe a cada um de nós usarmos a nossa influência para salvarmos pessoas. Por isso que, amigo, a cada manhã nós somos convidados a sermos verdadeiros adoradores. Nós precisamos abrir o nosso coração, reconhecendo a nossa pequenez, reconhecendo as nossas falhas, as nossas debilidades. Nós precisamos ser cobertos pelo manto de justiça do nosso Salvador Jesus Cristo. Nós não podemos apenas um dia no decorrer da semana fazer essa busca, mas nós precisamos diariamente nos humilharmos diante de Deus, renunciarmos à nossa vontade, abrirmos o nosso coração e permitirmos que o Senhor conduza a nossa vida. Querido Pai, nas Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos, confessamos as nossas falhas, nós queremos ser líderes conforme o Teu coração. Fica conosco nesse dia, nos toma nas Tuas mãos, nós oramos, nós pedimos e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o Teu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, e sobre você nessa manhã Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.